começar pelo acabamento que é cortado tudo separadinho, tá? Então, esse aqui é a base. Aí eu já colei algumas laterais aqui só pra adiantar no vídeo. E vou colar aqui, mostrar pra vocês como que eu faço. Então, eu sempre pego uma placa aqui pra proteger a minha base, né, de corte. Então, como eu falei, aqui são as partes todas separadas, né? Geralmente, eu passo a cola na parte branca do duplex, né? Porque principalmente se o tecido for claro, ele destaca o tecido, né? Só que aqui, como é um tecido preto, né? Totalmente preto, eu resolvi colar a parte begezinha, né? Aí grudou. Eu resolvi colar ao contrário. Esse aqui eu colei na parte branca. Ele deu um pouquinho de brilho. Não sei se dá pra vocês verem, ele deu um pouquinho de brilho. Essa aqui, mas não vai alterar nada, tá? É só pra vocês verem, comparar assim, não altera muita coisa não, tá? Então, eu colei centralizado aqui, a gente vira e alisa. E agora eu vou colar esse aqui também. Venho, centralizo na tira do tecido. Posso colar até um pouquinho mais pra cima, deixar um espaço um pouquinho maior na parte de baixo. Alisa. E agora a gente vai cortar na diagonal. Eu vou até tirar um pouquinho do excesso aqui, desse tecido. A parte que a gente deixou um pouquinho menor, aqui tá quase centralizado, que seria a parte de cima, a gente corta um pouquinho mais rente. Tá? Corta na diagonal um pouquinho mais rente aqui, a pontinha. E que seria a parte de baixo, a gente corta um pouquinho mais longe, que ele vai abraçar a parte de baixo da nossa caixa. Daí aqui, a gente vai virar a parte de cima, passa a cola aqui na parte de cima, vem com a espátula e deita aqui o tecido. Limpa a espátula, né? Tenha sempre um paninho limpo aí. As duas maiores, a gente vai virar só a parte de cima, tá? Porque essas lateraisinhas ali vão abraçar a nossa caixa. Agora, as duas menores, a gente já vai virar a parte de cima e as duas laterais. Então, agora a gente vai começar a colar as laterais aqui na nossa caixa. A gente vai começar com essas que ficaram com as abinhas abertas, né? Porque elas que vão abraçar a nossa caixa. Agora vem com o papelão, com o duplex forradinho. Centraliza, vê se tá bem certinho aqui. Centralizou. Olha se tá certinho. Vem com a fita crepe. Agora a gente vai vir com esse outro acabamento aqui, esses acabamentos menores. A mesma coisa, passa a cola. Só que aqui tem só uma dica assim diferente. Aqui a gente vai passar na parte do meio e deixa as laterais aqui. Essas laterais a gente passa direto aqui no duplex. Por que que eu faço isso? Porque às vezes o duplex ele tá cortado um pouquinho menor, assim, 1 milímetro menor. Aí, se a gente passa tudo aqui, a cola,
vai ficar aparecendo a cola aqui depois, dependendo do tecido, ele mancha. E depois, gente, fica comigo até o final, que depois eu vou mostrar pra vocês como ficou, né, os dois, pra gente ver se deu diferença nessa forma de acabamento e qual a vantagem e desvantagem de cada um, né, o meu ponto de vista. Cada um vai ter um jeito de fazer, eu até recomendo que vocês façam das duas formas, mas eu vou comentar sobre tudo isso no final desse vídeo. Daí agora a gente vai vir e já vai colar o acabamento. Tá, então aqui eu vou passar a cola e colar ele aqui. Ó, vocês viram que eu passei cola aqui no meio. Vou até espalhar um pouquinho melhor aqui. E aqui no duplex eu passei só nas laterais. A gente faz isso pra ficar com a mão livre, segurando aqui, né, como eu apoiei ali, pra ficar com a mão limpa. Né? Se a gente passa todo o duplex, aí a mão fica suja, fica mais difícil de trabalhar. Tá bem capadinho aqui com a fita crepe. Agora a gente vai pra outra técnica de fazer o acabamento. Eu já colei uma parte, que vai ficar, que seria o fundo, porque isso aqui é uma caixa gaveta, né? E vai ficar no fundo. Então eu deixei ela separadinha. E vou colar aqui numa tira só essas três partes aqui. Né? Essa é a parte da frente e as duas laterais maiores. Então eu cortei uma tira só, né? Vocês colocam as três partes para cortar o tecido. Cortei uma tira só. Venho aqui, coloco uma régua aqui embaixo. Esse vai ser o lado que vai ficar pra cima, tá? Apesar da gente estar usando aqui, ele tá pra baixo, mas ele vai ficar pro lado de cima do acabamento. Por quê? Se eu colar... Porque assim, quando a gente recorta a mão, pode ser que dê uma diferencinha de 1 milímetro, às vezes meio milímetro. Então, essa diferencinha a gente compensa na parte de baixo. Pra ficar certinho, fica na parte de cima, né? Como vai estar com a régua aqui, ele vai ficar certinho na parte de cima. Passa a cola. Aqui eu já vou passar do lado branco mesmo, porque o tecido é mais claro. Apesar que ele não vai dar muita diferença, porque ele não é tão claro assim. Mas eu gosto sempre de passar do lado branco. E a gente alinha com a régua aqui. Alinhou com a régua, vem com a outra parte. Passa bem a cola. Aí aqui a gente vai medir mais ou menos, com a ajuda da régua aqui, uns 2 milímetros de distância entre um e outro. Tá? Aí você alinha aqui com a régua, mede mais ou menos 2 milímetros. Aí vira e alisa bem. Tá? Então, essa parte que ficou, que seria o lado de cima, a mesma coisa. A gente corta um pouquinho mais rente. E a parte de baixo, a gente corta um pouquinho mais longe. Aí aqui é a mesma coisa, a gente vai virar essa parte de cima e deixar essas laterais abertas. E eu vou virar, esse aqui eu vou virar os 3 lados. Daí aqui, né, virados ali a parte de cima, a gente vai colar essas laterais aqui. Eu gosto de começar sempre pelo meio. A linha aqui, eu vou virar pra mim, pra eu ver se tá certinho aqui. A parte de cima aqui, ó, tem que estar certinho, tá? Se preocupa mais com essa parte de cima, porque como eu falei, depois se tiver alguma diferença, compensa na parte de baixo.
vou esperar secar um pouco, vou tirar as fitas crepes e já venho mostrar pra vocês se teve alguma diferença e qual a vantagem e desvantagem de cada uma dessas formas. Terminamos o nosso passo a passo, a cola já secou, já tirei as fitas. E aí eu vim mostrar aqui pra vocês, né, qual a diferença entre as duas formas de fazer o acabamento da nossa peça. Aqui, vou mostrar essa aqui primeiro. Essa foi uma tira só. Tá vendo aqui que não fica emenda, ó, que dá pra ver, né? Não fica emenda. Nesse caso, a emenda ficou só aqui na parte de trás, certo? Aqui, que eu fiz tudo separadinho, a gente vê as emendas dos dois lados, né? Das duas laterais aqui. No caso, a lateral menor. Essa emenda, ela faz parte da cartonagem, né? É uma forma da gente fazer o acabamento. Não tem problema nenhum ficar com emenda. É só uma questão de gosto. E assim, as vantagens de uma e de outra, né? A vantagem dessa que a gente fez aqui toda separadinha, era mais fácil. Então, para você que tá começando, é melhor você fazer separadinho, porque na hora de colar, se tiver alguma diferença do papelão, né? Como eu sempre falo nos vídeos, eu pelo menos corto muito papelão à mão, e o duplex também, então pode ser que dê alguma diferença. E aí a gente consegue ajustar de forma mais fácil quando você faz separado, tá? É diferente quando você faz uma tira só, tem que colar certinho, às vezes na hora de colar a gente cola um pouquinho errado, aí pode dar um probleminha aqui no acabamento. Mas também é uma questão de gosto, é uma questão de você se adaptar. Eu gosto de fazer assim, com a tira inteira, porque eu acho que fica mais bonito. Também é mais rápido, tá? Porque você já cola uma tira só. Mas é como eu falei, uma questão de gosto, de fazer. Eu também gosto de fazer a tradicional, de vez em quando eu faço para retomar, né? Eu fiz até outras peças aqui. Ó, essa aqui, tá? Eu fiz uma tira só mesmo. As 4 partes, as 4 laterais, eu forrei e só ficou... Vou mostrar aqui. Ó, só ficou essa emenda aqui. Tá vendo? Só essa emenda aqui, o restante tá uma peça só. Essa aqui eu já fiz, né, separadinho, ó. Mas fica lindo também. Ah, outra coisa, quando você tem o tecido tem uma continuidade, é melhor você fazer uma tira só, né? Você vê aqui, ó, eu fiz separado, ó, não continuou, tá? Essa é uma desvantagem de fazer dessa parte. Como é um tecido, não é que é aleatório, né? São flores, né? Não tem tanta necessidade, mas ficaria mais bonito se fosse uma tira só, como ficou aqui, né? Ele continuou, tá? Mas não tem problema se você fizer separado, principalmente se você estiver começando, que fica muito mais fácil. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fala aqui nos comentários qual técnica que vocês preferem, se vocês fazem um pouco das duas, e vai ser bem legal a gente trocar essa experiência. Lembrando que eu tenho uma comunidade lá no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição, e lá eu coloco as novidades, lista de materiais, alguma novidade que a gente tiver aqui no ateliê, eu posto lá na comunidade também. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui. Se você não é inscrita no canal, já se inscreve, dê o like, ativa as notificações e eu te espero no próximo vídeo.